primeira conferência de políticas públicas da juventude do Estado do Pará. Vai ser construir a maior, a mais qualificada e a melhor conferência estadual de juventude do país. Qual é a minha causa, por que eu luto, o que eu critico nessa sociedade, o que eu quero mudar e o que eu estou fazendo para isso. Imagine um país onde os jovens são assunto nacional, falam e dão o que falar. O Paraná realizou sua primeira Conferência Estadual de Políticas Públicas para a Juventude nos dias 21, 22 e 23 de março de 2008. O que é uma conferência? Segundo o dicionário, conferência é conversar, trocar impressões, conversação entre duas ou mais pessoas sobre negócios de interesse comum. Qual é a importância de uma conferência da juventude? Diálogo, pensar em conjunto políticas que possam beneficiar todos os jovens do Estado sem distinção de cor, religião, partido político ou opção sexual. Governos e sociedade civil unidos pela juventude e pelo Paraná. Foram mais de 105 conferências municipais, 9 conferências regionais e 263 conferências livres em todo o nosso estado. Participaram deste processo cerca de 90 mil pessoas, entre sociedade civil e governos, representando a nossa diversidade, a diversidade juvenil do Paraná. Jovens estudantes, jovens religiosos, jovens negros, jovens mulheres, jovens GLBTT, jovens desportivas, jovens trabalhadores, jovens artistas, jovens de rua, jovens com deficiência, jovens ambientalistas, jovens indígenas, jovens cumprindo medidas socioeducativas, jovens do campo. Mas por que falar em juventude? No Paraná e no Brasil, a juventude tem ganhado espaço na mídia, nas pesquisas acadêmicas e nos debates políticos nos últimos anos. Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, em 2006, éramos cerca de 2.800.000 entre 15 e 29 anos em todo o estado, totalizando cerca de 27% da população.
As políticas neoliberais não prepararam o Estado para receber esse contingente enorme de jovens. Agora é preciso reorganizar as políticas públicas para garantir a cidadania plena a todos estes jovens. A política pública de juventude deve levar em conta que a oferta de bens públicos é insuficiente para atender toda a demanda. Muitas vezes, as demandas da juventude estão em desencontro com as políticas públicas. Além disso, a família passa por transformações profundas. Por exemplo, jovens que assumem a chefia da casa, irmãos e irmãs que incorporam a prole vinda de outros casamentos. Estão modificando as relações de convivência doméstica e parentesco. As escolas, por sua vez, não têm conseguido motivar os estudantes para dar sentido às suas experiências educativas. O resultado desta equação preocupa. Atualmente, os jovens com idade para trabalhar encontram barreiras para conseguir e manter uma atividade remunerada. A juventude é também, como vítima ou agressora, a principal protagonista da violência nos grandes centros urbanos. Além disso, enfrenta sérias dificuldades para concluir os estudos e ingressar na universidade. Por essas e outras, é possível afirmar que jovens foram muito afetados pelo modelo econômico adotado nas últimas décadas, que aprofundou significativamente a exclusão social. A juventude ficou sem acesso aos serviços públicos básicos e não desfruta dos seus direitos mais fundamentais. A cidadania, para muitos jovens, por enquanto, ainda é uma cidadania incompleta. Um olhar superficial sobre essa situação pode fazer pensar que a juventude é um problema. Esse tipo de visão resulta num tipo de política pública em que o jovem deve ser controlado nas suas manifestações e domesticado no seu comportamento. Ao contrário desta, porém, se fortalece cada vez mais uma outra visão, a de que a juventude pode contribuir para as soluções dos problemas. Para isso, o investimento nos jovens é essencial para o desenvolvimento do Estado e do país. Os jovens podem exercer uma influência positiva determinante tanto sobre seus pais quanto sobre seus filhos. Nessa privilegiada posição intergeracional, a juventude é um elo entre o Paraná e o Brasil que temos e aquele que devemos construir. Mais que promessa, é um dado da realidade. Os jovens, em considerável proporção, estão interessados e ativos, desenvolvendo outras formas de engajamento por mudanças éticas, sociais, culturais, políticas e ambientais. É claro, não se trata de idealizar nem atribuir aos jovens um papel heróico como se eles pudessem redimir a história e resolver todos os problemas. A juventude sozinha não vai transformar o país. Mas, ao mesmo tempo, é difícil imaginar qualquer transformação profunda sem a participação da juventude. Entre preocupações e esperanças, uma coisa é certa: é preciso falar sobre juventude. Porque, por um lado, jovens precisam do Paraná e do Brasil, e, por outro, é o Paraná e o Brasil que precisam deles. – 68% dos adolescentes no Brasil não completam o ensino fundamental na idade real, 15 anos. Apenas 40% dos jovens brasileiros concluem o ensino médio. Ao meu ver, a educação ela é a principal política pública de juventude, que a partir daí você discute a cultura, você discute o lazer, o esporte, a cidadania, a família. Então, acho que esse debate tem tudo para conseguir apontar as dificuldades que a juventude enfrenta hoje em relação à educação e consegue construir, né, com base em bastante discussão, na opinião de diversos setores da sociedade e da juventude, qual vai ser o caminho trilhado para a gente conseguir alcançar as mudanças que tanto a gente precisa.
Acho que nesse último período a gente tem presenciado avanços significativos na nossa educação, como, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que visa investimento na educação, na infraestrutura, piso salarial dos professores, livro didático, transporte, médicos, e também a questão do governo estadual com os projetos como Consciência, o projeto do FERA, e acho que o Estado está muito preocupado, chamando para si a responsabilidade de investir mais na questão da educação, investir nas políticas públicas da juventude, e resultado disso é essa grande conferência que, sem dúvida nenhuma, vai ser a principal conferência do país, vai ser a maior conferência do país e que tem tudo para ser um grande sucesso. Apenas 3,6% dos jovens brasileiros concluem o ensino médio. 5 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudam nem trabalham. Nós agora estamos discutindo a educação no campo, que é muito importante trazer todos, o máximo possível de grupos, para estar discutindo sobre educação, e nada melhor do que a juventude discutir sobre a educação, porque é o futuro deles que está em jogo. 21,2% das jovens deixam de estudar. O principal motivo é a gravidez. Momento importante para toda a juventude que pode começar, depois de muita luta, de muito batalhar para conquistar esse espaço, está aqui hoje, participando desse momento. Agora a gente está no momento da apuração dos votos para os delegados para a Conferência Nacional. Eu acredito que essas pessoas que vão ser eleitas são pessoas que defenderam propostas, que participaram ativamente dos grupos de discussão, que falaram os problemas da educação e melhor apontaram as suas soluções, porque é o momento de ser ouvido, e de se fazer ouvir aqui nesta conferência. Então esse é o nosso alô para todo o pessoal, participe mais, participe do momento da conferência, e de que todas as propostas que saíram daqui, ela não fique só na lembrança da Conferência Estadual de Juventude, mas que ela volte para os seus municípios, e passe para o restante da juventude tudo que a gente discutiu aqui, e lutar para que essas políticas que foram aprovadas aqui sejam realmente implantadas. Feita a revolução nas escolas, o povo a fará nas ruas. Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro. A nossa ideia é refletir qual o sentido da espiritualidade e como isso pode mudar e transformar o nosso mundo, tornando ele mais dinâmico, um local de mais amor, de mais conforto, de fraternidade. Esse é o nosso objetivo nessa oficina. E eu vim para a conferência exatamente para trabalhar o tema de espiritualidade a partir das religiões de matriz africana no Brasil. Foi uma discussão efetivamente ecumênica, onde estávamos um pastor, uma pastora, na verdade, um pastor e um representante do candomblé, que era eu mesmo. E acho que nós avançamos significativamente nessa conferência, que aliás deve ser parabenizada por ter introduzido esse tema, que é o único no Brasil até agora. E a gente avançou para as políticas públicas em relação à espiritualidade, pensando o seguinte, que é um tema da ética, e como bandeira de luta a da intolerância religiosa, o combate à intolerância religiosa. Nós pensamos que os princípios que organizam essa ação ética é exatamente o desejo da diferença, a aceitação da diferença e partir do princípio da diversidade, pensando práticas de inclusão, práticas de solidariedade e práticas de promoção da vida, da igualdade racial, da igualdade de gênero e da igualdade de classe. Então, acabou sendo um tema transversal a toda a conferência, pautado em princípios que, vamos dizer assim, defendem a vida. Essa foi a grande relevância da nossa temática de espiritualidade a partir de matrizes culturais diferenciadas, como um exercício já do respeito às diferenças. Acredito que a importância da realização dessa conferência nacional é fundamental. Primeiro, porque faz parte do processo democrático, tanto a estadual quanto as conferências livres que foram realizadas, as conferências municipais, as conferências regionais, vêm a contribuir, a somar forças
para a construção de padrões eu não diria, mas de um discurso mais voltado, já mais direcionado para a etapa nacional. Então é de fundamental importância a participação de um todo. E no Paraná a gente sabe que a participação foi massiva, foi bastante democrática. – 56,6% dos jovens não praticam atividade esportiva regularmente. Entre as mulheres, o índice é de 80,7% e entre os homens, de 32,1%. E o que é o tempo livre, senão o lazer? Eu sempre digo que a grande luta do trabalhador e a grande luta deste século é a diminuição da jornada de trabalho. À medida em que você diminui a jornada de trabalho, a primeira conquista é a menos-valia. E a grande conquista é um tempo livre para que você possa ter não só o descanso, não só o ócio, e isso é um direito, mas fundamentalmente a possibilidade de encontro com as informações e com as informações a sua formação. No caso, nós temos a arte, o conhecimento, a recreação, o esporte. É através destas manifestações que, munido destas manifestações, o jovem possa se manifestar e buscar juntos a transformação social de um país. Não há noites eternas e só é possível encontrarmos a luz de um novo tempo com a efetiva participação de todos. E a juventude tem um papel extremamente fundamental nisso.